Bom, vamos começar agora a resolução de exercícios da CPA 10 do módulo 3. Antes de mais nada, siga no mercado financeiro para mais dicas e para a gente mudar de patamar juntos. O módulo 3 se trata das noções básicas de economia e finanças. Caem de 3 a 5 questões que valem de 5 a 10% da sua prova. Questão 1. Taxa equivalente de 12 meses a 1% ao mês na capitalização composta é obtida pela fórmula A. 1,01 elevado a 12 menos 1 vezes 100. B. 0,01 vezes 12 vezes 100. C. 1,01 vezes 12 menos 1. D. 1,01 elevado a 12 menos 1 vezes 100 menos 1. Essa questão 1, ele está perguntando taxa equivalente de 12 meses a 1% na capitalização composta obtida pela fórmula. Então, o que é capitalização composta, né? A gente tem a capitalização simples, no caso, que é aquela onde o juro ele vai incidir sempre sobre o valor inicial. Então, a forma mais fácil de enxergar isso é quando tem a questão de progressão aritmética e geométrica, né? Na aritmética, você vai somando 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. Aí mais 2 é igual a 6, para entender o conceito. E aí você tem a capitalização composta, que é a geométrica, onde 2 vezes 2 é igual a 4. Vezes 2 é igual a 8. E por aí vai. Então, o que vai acontecer nesse caso? Você tem aquela progressão no juro composto, onde provavelmente a subida vai ser mais linear. E aqui, à medida que o tempo passa, o juro composto ele vai ficando exponencial e vai ficando cada vez mais forte a subida. Entendido isso, a gente tem que entender qual é a fórmula. A gente está falando aqui de uma fórmula, então, onde a gente tem que contemplar exponencialidade, ou seja, quando tem uma elevação, né? Porque a gente está falando 4, por exemplo, 4 elevado a 2 seriam 16 no caso. 4 elevado a 2, a gente está falando que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E se fosse 4 mais 4, a resposta seria 8. Ou seja, esse aqui é o poder de juro composto quando a gente fala, e esse juro é o que está presente nos investimentos financeiros. E qual que é a fórmula? Na CPA 10 não cai cálculo, né? Não precisa nem levar HP12C. Então, a correta vai ser uma que tem 1 mais a taxa, no caso, elevado a 12, que é o período de 12 meses, menos 1 vezes 100. Seria a alternativa A correta neste caso. Questão 2. Sobre taxa nominal e taxa real. A. Ambas descontam a taxa básica de juros. B. Ambas descontam a taxa de inflação. C. A primeira não desconta a inflação e a segunda desconta. D. A primeira desconta a inflação e a segunda não desconta. Para fazer essa questão, a gente primeiro tem que saber o que é essa tal de taxa nominal e taxa real. Taxa nominal é aquela taxa que, por exemplo, você tem um investimento que ele vai te pagar uma taxa de juros de 10% ao ano. Então essa aqui é a taxa nominal. E a taxa real é aquela taxa que você desconta a inflação, né? Então, por que isso é utilizado? Porque toda vez que você investe, você deveria querer ganhar da inflação sempre, porque a inflação ela corrói o seu poder de compra. Então, essas são as diferenciações. Vamos ver agora as alternativas. Ambas descontam a taxa básica de juros? Não. Ambas descontam a taxa de inflação? Errado. A primeira não desconta a inflação e a segunda desconta. É exatamente isso. A taxa nominal ela é a taxa ali desse 10% que eu falei, ela não desconta a inflação e a segunda desconta a inflação. Então a alternativa C é a resposta. E a D não, porque está invertido. Questão 3. Qual a taxa real aproximada de um investimento que rendeu 15% no ano e no período se computou inflação de 5%? A. 15%, B. 20%, C. 10%, D. 5%. Aqui ele já está falando e perguntando sobre a taxa real. Então a gente sabe que a taxa real é aquela taxa que a gente desconta a inflação. Aproximadamente, então vamos ver, qual que é a taxa real aproximada de um investimento que rendeu 15% no ano e no período computou a inflação de 5%. Esses 15% é a taxa nominal nesse caso, tá? A conta certinha para saber, na verdade, é quando você pega 1
mais essa taxa nominal e você tira a inflação. Quando a gente fala de investimento, menos é dividir. Então, 1 mais essa taxa de inflação, no caso, seria aqui. E a resposta disso, ela é bem próxima a fazer uma conta bem mais simples, tá? De 15 menos 5. Como ele está pedindo a taxa aproximada e na CPA 10 ela cai de uma forma um pouco mais básica mesmo, a resposta aqui seria C. Então, aqui quando a gente faz dessa forma, o valor provavelmente vai dar um pouquinho abaixo de 10, mas estaria aqui como C ainda. Questão 4. Considerando um período em que houve inflação de 5% e que uma aplicação rendeu 4% nominal, o juro real foi A. Negativo em cerca de 1%, B. Positivo, C. Negativo, D. Positivo em 1%. Mais uma questão aqui falando de juro real, ou seja, aquele que desconta a inflação. Então, se houve uma inflação de 5% e uma aplicação rendeu 4 nominal, a gente está falando de 4 menos 5, menos 1 seria o valor aproximado de juro real, ou seja, foi muito ruim. Então, a questão aqui, A, negativo em cerca de 1%. Questão 5. Como calcular 10% ao ano em 2 anos a juros compostos? A. 1,10 elevado a 2 menos 1 vezes 100. B. 1,10 vezes 2 vezes 100. C. 1,10 vezes 2 vezes 1 menos 100. D. 1,10 elevado a 2 vezes 100. Mais uma questãozinha aqui conceitual, a gente já viu. Então, quando a gente fala de juro composto, como que a gente calcula essa conta? A conta é 1 mais a taxa nominal, né, no caso, e aí você tem que elevar isso aqui ao tempo, né? Tem uma elevação aqui, opa, faltou aqui, menos 1 vezes 100. Então, qual a opção que nos apresenta isso aqui? 1 mais a taxa nominal é 1,10, 1,10 elevado ao prazo 2 anos nesse caso, porque está tudo ao ano, menos 1 vezes 100. Então, a conta que tiver isso aqui, que no caso a alternativa A é a correta. Questão 6. Sobre o IPCA e o IGPM, respectivamente. A. Índice oficial de inflação calculado pelo IBGE e índice de inflação calculado pela FGV. B. Índice oficial de inflação calculado pela FGV e índice de inflação calculado pelo IBGE. C. Índice oficial de inflação calculada pela FGV e índice de inflação calculado pelo CDI. D. Índice oficial de inflação calculado pelo FGV e índice de inflação calculado pelo governo federal. Sobre o IPCA e IGPM, respectivamente. Então, a gente está falando de 2 índices de inflação aqui usados. O IPCA é o nosso índice oficial de inflação e ele é feito pelo IBGE. E ele computa o quê? Mas a inflação de varejo, né? Então, é o índice oficial. E o IGPM, ele computa o quê? Ele é feito pela FGV e basicamente ele pega mais o atacado, porque ele é dividido em IPA, IPC e INCC, onde os preços do atacado compõem 60%, os preços do IPC, que é índice de preço ao consumidor, 30%, e do Índice Nacional de Construção Civil, 10%. Então o peso maior está muito aqui. Mas dito isso, vamos ver qual que é a resposta aqui. Sobre IPCA e IGPM, respectivamente. Índice oficial de inflação calculado pelo IBGE e índice de inflação calculado pela FGV. Já deu a nossa resposta que a gente precisa. Letra A é a correta aqui. Vamos ver as outras? Índice oficial de inflação calculado pela FGV, não, pelo IBGE. Índice oficial de inflação calculado pela FGV, está errado já aqui. Calculado pelo CDI, nada a ver. Índice oficial de inflação pela FGV, índice calculado pelo governo federal, errado. A de amor é a correta. Questão 7. A Selic Over expressa a média ponderada das operações interfinanceiras por um mês lastreadas em títulos públicos federais. B. Média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreadas em títulos públicos federais. C. Média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreadas em títulos privados.
D. Meta da inflação definida pelo Copom. Selic over expressa. Essa também é uma questão que a gente tem que entender. Então, a gente tem a meta da Selic, que é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias, e a gente tem a Selic over. Selic over, na verdade, é uma taxa que que é uma média ponderada das operações interfinanceiras de um dia. Só que elas são lastreadas em títulos públicos federais. Então, o que vai acontecer na verdade? Qual que nos dá essa questão exatamente que é conceitual? Média ponderada das operações financeiras por um mês? Não. Média ponderada das operações financeiras por um dia lastreada em títulos públicos federais? Correto. Média ponderada das operações por um dia lastreada em títulos privados? Não. Meta da inflação definida pelo Copom? Nada a ver, porque meta de inflação é definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. O Copom define a meta da Selic, mas aqui a gente está falando das operações, da média ponderada das operações de um dia. Então, Selic over é o caso. Questão 8. Se o IPCA de um período foi de 7,5% e a poupança rendeu 4%, um fundo multimercado rendeu 9% e uma carteira de ações rendeu 9%, a taxa de juro real foi respectivamente A. Negativo, positivo, positivo, B. Negativo, 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 C. Positivo, 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 D. Negativo, positivo, negativo. Essa aqui é mais uma questão falando sobre o juro real, aquele juro que ganha da inflação. Então, quando a gente investe, por exemplo, numa renda fixa ou num produto que promete IPCA mais uma taxa, o que a gente está mirando? A gente está mirando proteger o nosso poder de compra, porque independente de onde a inflação estiver, a gente vai ganhar dela. Ganhar quanto? Depende do qual é o preço que a gente pegou aqui. Então, se a gente fixou 5%, por exemplo, e a inflação no ano deu 15%, naquele ano a gente vai ganhar 20%. Então, vamos para as alternativas aqui. Se o IPCA de um período foi 7,5%, o que vai acontecer com os investimentos? E a minha poupança rendeu 4%, vamos fazer essa continha aqui. Como na CPA 10 é um pouco mais básico, é uma conta de subtração simples, mas na verdade a conta real ela é uma divisão, porque quando a gente divide a gente está fazendo a subtração e a conta não é bem essa, mas vamos lá. Então o que acontece aqui? A gente tem uma poupança que rendeu 4% contra uma inflação de 7,5%. Nesse caso, a gente ficou o quê? Negativo em 3,5%. A gente tem um fundo multimercado que rendeu 9 contra uma inflação de 7,5. A gente ficou aqui o quê? Positivo em 1,5. Então, e a gente tem uma carteira de ações ainda, que também rendeu 9, igual. Então, qual foi respectivamente o valor que a gente teve? Negativo, positivo e positivo. Né? Então, qual alternativa nos dá essa? Negativo, positivo e positivo é a alternativa A, no caso. Questão 9. Taxa obtida pela média das operações interbancárias lastreadas em títulos privados. A. Selic over. B. Selic meta. C. CDI. D. CDB. Mais uma vez, aquela questãozinha lá um pouquinho mais teórica, agora ao contrário. Então, vamos ver as opções uma a uma. Vamos começar de baixo para cima aqui. CDB. Bom, o CDB é uma renda fixa, na verdade emitida por banco, e não tem nada a ver com essa questão de média das operações interbancárias. O CDI é a questão aqui que parece ser a mais correta, e ela é, na verdade, né? Por que é o CDI e não a Selic over? Né? A Selic meta não tem nada a ver, que é a meta da Selic definida pelo Copom, mas a gente tem a Selic over que pode confundir. Porque ele está falando de taxa obtida pela média das operações interbancárias lastreadas em títulos privados e não em títulos públicos. A Selic basicamente é quando se fala de títulos públicos, e quando se fala de título privado, aí seria o CDI, né? Certificado de Depósitos Interfinanceiros, que é basicamente a mesma coisa e a diferença é só essa. Questão a alternativa C é a correta. Questão 10. O PIB é calculado sobre a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um ano pelo
A. Setor aviário. B. Setor de turismo e ouro. C. Setor industrial. D. Brasil. Aqui a gente está falando sobre o PIB. Né? O PIB é calculado sobre a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um ano pelo. Então, vamos lá. Aqui ele está falando pela ótica da demanda. Né? A gente sabe que a conta do PIB é o quê? É C mais I mais G mais NX. O que significa? Aqui é o consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, e NX é exportação menos importação ou exportação líquida. E o que significa o PIB, o Produto Interno Bruto? É a soma de todos os bens ou toda a riqueza produzida em um ano pelo país, pelo Brasil. Então a questão só pode ser a alternativa D de dado. Questão 11. O cálculo do PIB considera A. A conta considera a diferença e não a soma de bens e serviços. B. Todos os bens e serviços. C. Soma dos bens e serviços finais. D. Exportações líquidas menos importações líquidas. Mais uma sobre PIB, para marcar bem. O cálculo do PIB considera o quê? A conta considera a diferença e não soma de bens e serviços? Não. Todos os bens e serviços? Ok, está um pouco incompleta. Vamos ver a próxima. Soma dos bens e serviços finais. Essa aqui é a mais correta, porque já é o conceito. De exportações líquidas menos importações líquidas, não. Isso aqui é uma parte da conta do PIB que, como a gente sabe, contempla o consumo das famílias, os investimentos de empresas, os gastos governamentais e as exportações líquidas, né? que basicamente é exportação menos importação. C de casa é a resposta. Questão 12. Um dos objetivos do Copom. A. Definir a taxa Selic meta, referência para o mercado financeiro. B. Definir a taxa Selic over, referência para o mercado financeiro. C. Definir a taxa CDI, referência para o mercado financeiro. D. Definir meta da inflação. Aqui está falando do Comitê de Política Monetária, é vinculado ao Banco Central. Então vamos ver as alternativas aqui. A. Definir a taxa Selic meta, referência para o mercado financeiro. Sim, a cada 45 dias o Comitê de Política Monetária se reúne para fazer a definição de qual vai ser a taxa Selic. Quando a gente assiste no noticiário ou nas mídias, o Banco Central definiu a taxa Selic em 13% ao ano. É disso que estamos falando. Definir a taxa Selic over, não. Definir a taxa CDI, também não. Definir a meta da inflação, não. Isso aqui é o CMN. Né? Principal órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. A de amor é a resposta correta. Questão 13. Taxa obtido pela média das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos. A. Selic meta. B. Selic over. C. CDI over. D. CDI meta. Essa questão aqui a gente já viu. E o mais importante é a gente entender, tá? Taxa obtida pela média das operações interbancárias lastreadas em títulos públicos. Essa daqui é a chave da questão. Quando se fala em público, a gente está falando de Selic over. Quando a gente fala de títulos privados, a gente está falando de CDI over. Então, por que over? Overnight, né? De um dia. Então vamos ver qual é a resposta correta? Alternativa B de bola, Selic over. Questão 14. Das opções abaixo, caso o investidor queira se proteger da inflação, deve optar por um investimento cujo benchmark seja A. CDI, B. Petax, C. IBOV, D. IGPM. Uma questão também conceitual falando sobre proteger da inflação. O que acontece? A inflação ela corrói o seu poder de compra. Então, para evitar ser corroído pelo poder de compra, o que você deveria fazer quando você investe? Quer um investimento que ganhe da inflação. Só que você tem que... se o objetivo é ganhar a qualquer preço da inflação, tem que ter um tipo de investimento que te garanta essa inflação mais uma taxa. Aqui a questão do IGPM. A gente tem os índices de inflação IPCA e o IGPM. Como não tem IPCA na resposta, a gente vai ter que ir para alguma que tenha o IGPM, porque se ele garante o IGPM mais algum percentual ao ano, significa que a gente vai ganhar o IGPM com certeza, então a gente vai ganhar um excedente acima dessa inflação. Nesse caso a resposta é a D de dado.
Aqui a gente finaliza essa bateria de simulados do módulo 3. Espero que tenham gostado. Siga no Mercado Financeiro nas redes sociais e até a próxima.